1 Reis, capítulo 12. Roboão foi para Siquém, onde todo Israel tinha se reunido para coroá-lo rei. Jeroboão estava no Egito, onde havia se exilado por causa de Salomão. Mas quando soube da morte de Salomão, ele voltou. Roboão reuniu-se com Jeroboão e todo o povo. Disseram a Roboão: Seu pai foi muito severo conosco. Sempre tivemos de trabalhar pesado, sem descanso. Alivie a nossa carga de trabalho e o peso das obrigações e nos submeteremos ao Senhor de bom grado. Roboão propôs: Peço que me deem 3 dias para pensar, e então dou a resposta a vocês. O rei Roboão perguntou aos que tinham sido conselheiros de seu pai Salomão: O que me dizem? O que me aconselham responder a esse povo? Eles responderam: Se você quiser servir ao povo, procure entender as necessidades deles e tenha compaixão. Se você fizer o que estão pedindo, não há dúvida de que eles farão qualquer coisa por você. Mas Roboão fez pouco caso do conselho daqueles homens experientes e perguntou aos jovens com quem ele tinha crescido e que agora tinham interesse em ajudá-lo: O que acham? O que devo dizer a esse povo que está pedindo: alivie a carga pesada de trabalho que seu pai impôs a nós? Seus jovens amigos responderam: Diga a esse povo que está reclamando que seu pai foi muito severo com eles. Meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Se vocês acham que a vida estava difícil no reinado de meu pai, ainda não viram nada. Meu pai castigou vocês com chicotes, mas eu vou castigá-los com correntes. 3 dias depois, Jeroboão e o povo voltaram, como Roboão os havia instruído. Peço que me deem 3 dias para pensar, depois voltem. A resposta do rei foi curta e grossa. Ele desprezou o conselho dos oficiais mais experientes. Preferiu seguir o conselho dos jovens amigos. Se vocês achavam que a vida no reinado de meu pai era difícil, ainda não viram nada. Meu pai castigou vocês com chicotes, mas eu vou castigá-los com correntes. Roboão não quis ouvir o povo. O Eterno estava por trás disso, confirmando a mensagem que ele deu a Jeroboão, filho de Nebate, por intermédio de Aías de Siló. Quando Israel percebeu que o rei não estava disposto a atender às suas reivindicações, gritaram palavras de ordem: Já chega de Davi! Não queremos mais saber do filho de Jessé! Vamos embora, Israel! Vamos depressa! De agora em diante, Davi que vai cuidar da própria vida! Com isso, o povo foi embora. Mas Roboão continuou governando sobre os habitantes das cidades de Judá. O rei Roboão pediu que Adonirão, encarregado dos trabalhos forçados, fosse falar com os israelitas, mas eles o apedrejaram e ele morreu. O rei Roboão subiu no seu carro e fugiu para Jerusalém sem perda de tempo. Desde então, os israelitas se rebelam contra a dinastia de Davi. Quando correu a notícia de que Jeroboão estava de volta e à disposição, o povo reunido o chamou e o proclamou rei sobre todo Israel. Judá foi a única tribo que permaneceu com a dinastia de Davi. Depois de voltar a Jerusalém, Roboão convocou todos os homens de Judá e da tribo de Benjamim, 180.000 dos melhores soldados, para atacar Israel e recuperar o reino para Roboão, filho de Salomão. Nessa ocasião veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus: Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, a todos os moradores de Judá e de Benjamim, e a todos os que estiverem com eles: O Eterno diz: Não marchem para atacar seus irmãos, os israelitas. Voltem todos para casa. Sou eu o responsável por essa situação. Eles obedeceram à ordem do Eterno e voltaram para casa. Jeroboão construiu uma fortaleza em Siquém, nas montanhas de Efraim, e passou a residir ali. Também construiu uma fortaleza em Peniel. Mas depois Jeroboão pensou: Não vai demorar para o reino voltar à dinastia de Davi.
Depois que o povo voltar a adorar no templo do Eterno em Jerusalém, vai acabar aceitando Roboão de Judá como o seu rei. Por fim, eles vão me matar e voltar a servir a Roboão. Por isso o rei decidiu fazer 2 bezerros e anunciou: para que vocês não tenham o trabalho de subir a Jerusalém para prestar culto, olhem para estes deuses que tiraram vocês do Egito. Ele pôs um bezerro em Betel e outro em Dan. Foi um pecado terrível. Os israelitas viajavam até Dan para adorar o bezerro. Mas ele não parou por aí. Jeroboão construiu altares proibidos em tudo que era lugar e contratou sacerdotes onde quer que os encontrasse, sem se preocupar se eram aptos para o serviço. Para piorar, estabeleceu a festa sagrada de Ano Novo, celebrada no dia 15 do 8º mês, em substituição à festa de Judá. Era um festival religioso completo, com sacrifícios oferecidos sobre o altar em Betel, diante dos bezerros que ele tinha posto ali. O rei convocou para Betel os sacerdotes de todos os locais em que havia altares. A iniciativa de competir com as festas de Judá partiu do próprio Jeroboão. Ele promoveu com o maior entusiasmo uma festa exclusivamente para Israel. O próprio rei se dispôs a conduzir o sacrifício sobre o altar.